A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós vamos estudar as lições espirituais da vida de Enós. Quem foi Enós? Após Caim matar Abel e Adão e Eva perder seu filho Abel, eles se deitaram novamente e tiveram outro filho. E nesse filho, eles colocaram o nome de Sete. E Sete teve um filho chamado Enós, que era o neto de Adão e Eva. E a partir do nascimento de Sete, que ele gera em nós, a Bíblia diz que a partir de Enós começa a se invocar o nome do Senhor, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 4 e o versículo de número 26, que diz assim, número 25 e 26, que diz assim: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e o chamou o seu nome de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e o chamou seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A partir de Enós começou a invocação, a fazer cultos a Deus. Então, nós hoje vamos aprender as lições espirituais da vida de Enós, neto de Adão e Eva. Amém? Então, o estudo bíblico de hoje, ele nos diz o seguinte: esse texto bíblico destaca a importância do nascimento de Enós. Ele, esse ilustre neto de Adão, entrou para a história como o primeiro homem a invocar o nome do Senhor, após o pecado ter entrado no mundo. O seu nome Enós significa homem e condiz com a sua firme convicção de que o verdadeiro homem não vive sem Deus. Né? E aqui o estudo ele continua, diz assim: ó, Enós começou a invocar o nome do Senhor numa época em que as primeiras sociedades pagãs estavam se formando, sem considerar o caminho de Deus. O que são a sociedade pagãs? São pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não cultuam a Deus, pessoas que não adoram a Deus. Ele adora outros deuses. Ok? Eu não posso falar o nome aqui, porque senão derruba o meu vídeo. Então, você já deve estar entendendo quais são as outras religiões que existem. Né? Então, nessa época, ele começou a invocar o nome do Senhor numa época que ninguém conhecia Deus. Ok? Então, ele começou a invocar o nome do Senhor, então aquilo era tudo novo, né, para as pessoas, mas aí existia outras religiões que não era de acordo com a vontade de Deus. A civilização caimita estava em franco progresso material, porém sem nenhum compromisso com Deus, como está escrito lá em Gênesis capítulo 4 e o versículo 17. Ao sair da presença de Deus, Caim se empenhar para criar uma nova civilização independente de Deus e autossuficiente naquilo que chamamos hoje de mundo, o que está escrito lá em Gênesis capítulo 4 e o versículo 16 e 17. Apesar do progresso econômico e social, da invenção dos instrumentos musicais e da metalurgia, como está escrito lá em Gênesis capítulo 4 e o versículo 20 ao 22, houve a quebra do propósito original de Deus para o casamento, que é a monogamia. O homem ser marido de uma só mulher, com surgimento da poligamia, né? Então, naquela época já existia, né? Traições. Surge a sociedade pagã de Caim, por meio do seu bisneto, Lameque, que
tomou para si duas esposas, como está escrito lá em Gênesis, capítulo 4 e o versículo 19. Veja que já naquela época, né, já existia, né, esse, podemos dizer, esse costume, né, de o homem ter duas, três mulheres. Como não existia lei, nessa época que era antes da lei de Moisés, ok? Então, não existia lei, não era proibido. Não estavam fazendo nada de errado, porque as coisas só se tornam erradas depois que existe a lei. A sociedade mundana dos nossos dias é apenas a repetição da sociedade sem Deus, fundada por Caim e seus descendentes, como está escrito lá em Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39. Entretanto, foi no meio daquela civilização mundana fundada por Caim que surgiu um homem piedoso chamado Enós, que começou a invocar o nome do Senhor, como está escrito lá em Gênesis capítulo 4 e o versículo 26. Da mesma forma, a Igreja de Cristo é desafiada a invocar e a proclamar em alto e bom som o poderoso nome do Senhor, no meio de uma geração corrompida e perversa, como está escrito lá em Atos, capítulo 2, e o versículo de número 40 e 41. Vamos ver o que está escrito lá em Atos, capítulo 2, Atos 2, do versículo 40 e 41. Vamos ver o que é que diz. Com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se para quase 3.000 homens, almas. Amém? Enós era filho de Sete, o filho de Adão, que nasceu no lugar de Abel, como está escrito lá em Gênesis capítulo 4 e o versículo 25, cuja geração piedosa formava um grande contraste com a geração ímpia de Caim. Da mesma forma, a Igreja do Senhor faz parte de uma linhagem piedosa e temente a Deus, que faz a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa, como está escrito lá em Mateus capítulo 5 e o versículo 13 e o 14. Conclusão, né, das lições espirituais que Enós deixa para nós. Para que sejais imprevisíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeces como astros no mundo, como está escrito lá em Filipenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 15. Né? Então, já existia no tempo de Enós, no tempo de Caim, né? Essa geração que hoje nós vemos aí, uma geração que não está preocupado em agradar a Deus, né? Vive a vida como quer, faz o que quer, né? Pessoas que têm duas, três mulheres, está na igreja, pastores. Hoje a gente vê pastor gay, né? Abre igreja com outro homem e diz que Deus está no negócio. Então hoje a gente vê muitas coisas aí pagãs, né? Que não está de acordo com a Bíblia, né? E que não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não permite, né? Ela condena o casamento de homem com homem e mulher com mulher, né? Então, para nós vivermos uma geração, né, dessa corrompida, só com muito jejum, com muita oração, para fazer muito a vontade de Deus, porque o mundo realmente já é do maligno. Amém? Esse foi o estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você não me segue, comece a me seguir para receber mais da parte de Deus. Amém?
Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E me diz aí se você concorda com o que eu falei aqui nesse vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com todos na paz.